O Brasil tem uma pecuária majoritariamente a pasto, em solos que sempre precisam de suplementação, né? Então, como transformar essa necessidade em diferencial competitivo, aproveitando de forma estratégica e sustentável, né, o uso de todos esses recursos? Bom, o principal ponto, né, em relação à qualidade que a gente pode ter é, nós estamos num clima tropical. E o clima tropical se dá por uma questão de, nós não temos limitação climática a ponto da gente ter congelamentos ou condições extremas de temperatura. Então a gente tem, num ambiente que a gente tem temperatura durante todo o ano, logicamente que inverno e verão aqui para nós ocorre, mas não a pontos de chegar níveis negativos que não possa ter atividade pecuária. Então a gente está num clima tropical. Esse clima tropical, durante milhares de anos, se a gente pensar em formação dos solos, como eles aconteceram aqui, grande volume de chuva e essa temperatura proporcionou uma qualidade de solo muito boa. Então, formou um solo muito profundo, né? A gente não tem aqui limitação de solo em relação à parte física. A gente tem solos que conseguem armazenar bastante água. E aí um ponto. Da mesma forma que isso foi bom para formar um ambiente propício sem limitação física, por outro lado, esse grande período de chuvas e temperaturas elevadas fez com que o solo perdesse os seus nutrientes. Então nós temos aqui um solo que tem baixos níveis de nutrientes e tem uma acidez elevada, ou seja, um ambiente que quimicamente ele não é tão legal, tão propício para o crescimento das plantas. E com isso, então, a gente consegue ter, com práticas de fornecimento de nutrientes, adequação desse sistema, a gente passa, então, a ter um ambiente propício quimicamente, uma temperatura nesse clima tropical que nós temos, que não é limitante. Então, com isso, deixa o Brasil numa posição extremamente estratégica que a gente pode aumentar em muito a nossa produção frente a outros concorrentes mundiais, né? É um ponto interessante, até porque a gente pensa no seguinte, né, Bruno? A adubação de pasto ela é fundamental, mas ela não substitui de uma forma efetiva a suplementação, né? Esses dois, eles caminham juntos, né, de uma forma muito complementar. De que forma isso, na prática, entra num processo produtivo, um aumento desse processo produtivo e, claro, de forma sustentável? Pedro e Flávia, esse é um tema recorrente, né? Quando eu uso adubação e a suplementação animal. Mas são duas práticas que elas são complementares, elas se complementam. Isso porque quando a gente olha a pecuária, lógico, a gente está tratando num ambiente animal que está se alimentando de uma forragem, né? De uma planta forrageira ali, que está hospedada num solo e num clima. Então, se a gente separar em alguns fatores, a gente já falou um pouco do solo que a gente tem. Primeiro ponto é correção do solo. Então, se a gente até voltar um pouquinho, a gente vai ter que fazer práticas de aumento de pH do solo. Então, é fundamental que se use calcário. Então, fornece cálcio, magnésio e eu aumento o pH do solo. Ótimo. Ainda assim, esse calcário não tem tanta movimentação no solo. Então, eu faço práticas também de gessagem, que é eu corrigir a profundidade do solo. Então, aplicou o gesso, proporciona que as raízes das plantas possam crescer em profundidade, então elas vão tolerar melhor ambientes de estresse hídrico, né, nesse caso. Aí, então, depois eu vou fazer as adubações. Ótimo, fez a adubação, aí então eu tenho um ambiente corrigido, onde a planta vai poder desenvolver legal. Só que aí a gente pensa, será que essa planta que cresceu mais, tem mais nutrientes, eu não vou precisar suplementar? E a resposta é não. Ou você vai precisar suplementar. Por quê? Por mais que eu tenha maior crescimento das forragens, né, das pastagens, ela não vai suprir os nutrientes ao nível que os animais precisam. Então, essa diferença do que o animal precisa, pelo que a pastagem está fornecendo, isso quem vai fornecer é o suplemento. E bem como o nome diz, é o suplemento mineral. Onde ali eu vou fornecer minerais que a forragem não está sendo suficiente para nutrir esse animal. E aí, então, ele possa ter um ganho de peso, que ele possa, então, expressar todo o seu potencial genético. E é importante que também, nessa prática, tanto de adubação quanto de suplementação,
que a gente faça uso de bons insumos, porque também não é somente aplicar o insumo. Nós temos que ter insumos de qualidade, tanto quando se fala em fertilizantes, né? Se a gente pensar no caso de fertilizantes, que a gente tenha fertilizantes que tenham solubilidade do fósforo, principalmente, ou se a gente pensar no suplemento mineral, também esse suplemento mineral que ele seja de uma fonte idônea, de uma fonte que tenha a adequação para ser usado como suplemento para os animais. E aí, então, nesse conjunto de ações, é que a gente tem um sistema mais intensificado, um sistema que vai poder produzir mais e refletir em sustentabilidade. E ainda nesse sentido, a eficiência da nutrição animal pode ser, então, um caminho para reduzir as emissões de metano? Até onde, né, essa solução é capaz de alterar a pegada de carbono da carne brasileira? Olha, a suplementação, sim, vai influenciar na pegada de carbono. Eu gostaria de trazer um pouco o que seria, né, a pegada de carbono. Nada mais é do que quanto que eu emiti de carbono para a atmosfera para produzir dada unidade. Então, quando eu falo pegada de carbono da carne, seria quantas unidades de CO2, de carbono equivalente, eu emiti para a atmosfera para produzir uma unidade de carne. E a suplementação entra muito bem nisso. Por quê? À medida que eu faço a suplementação de uma fonte de qualidade, esse animal consegue converter melhor a forragem em ganho de peso. Então, ele vai ter uma melhor transformação daquela forragem em carcaça. Se ele está ganhando mais peso, ele vai atingir uma idade de abate com menos tempo. Se ele está atingindo uma idade de abate com menos tempo, eu posso então ter uma carne mais limpa, né? Uma carne que quando a gente fala uma carne mais limpa, é uma carne que emitiu menos carbono para ser produzida.